Começando a gravação de mais um episódio do People Tech, um podcast direcionado para gerentes, pessoas, diretores e pessoas envolvidas com a área de RH. Hoje nós temos nosso queridíssimo Felipe Ladislau, mas eu só chamo de Lades, não consigo chamar de outro jeito, que é sócio fundador da Orgânica. E ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre esses desafios de cultura dentro das empresas, linkar com nossos desafios de atração e retenção de talentos e toda essa abordagem de ter uma cultura forte e que tenha a cara de todo mundo na sua empresa. Vamos começando. Vamos que vamos, Felipe. Então, comece contando de você. E assim, você, vida, mundo, profissão, tudo misturado, que é bom assim, porque não dá para separar o Felipe pessoa do Felipe profissional, né? Então pode contar tudo misturado que tá valendo. Boa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, poder conversar sobre esses temas, que além de eu gostar, né, sou suspeito, porque eu trabalho muito com isso, mas eu também gosto muito porque sempre gostei muito de entender o que eram as inovações no mundo. E eu costumo dizer que hoje, né, se tem algo que está precisando de inovação e de mudança, não no sentido tecnológico, né, mas no sentido das mentalidades, é justamente a forma como a gente lida com cultura e a forma como a gente faz gestão e liderança de pessoas, né? Então, acho que é um tema que eu gosto bastante e também pelo fato de estar conversando com você, né, cara? Alguém que eu gosto muito de conversar. Então, eu deixo aqui à vontade, não só você, mas também ouvintes, quem quiser falar comigo, pode sempre me chamar de Lattes. Até eu acho mais prático hoje em dia, às vezes com o Felipe, eu já fico na dúvida, será que sou eu mesmo? E falando da minha história, né, o Lades surgiu faz tempo já, né? O Lades já existe, basicamente, quando eu entrei na faculdade, já começaram a me chamar de Lades, né? O nome é Felipe Ladislau. Aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, a gente tem uma vontade danada de encurtar as coisas para falar mais rápido, economizar tempo. Ladislau virou Lades. Então, eu sou Lades já desde a época da faculdade, sou formado em marketing, e a minha trajetória é engraçada, porque eu escolhi fazer marketing porque eu achava que eu não era bom em matemática, mas eu queria muito fazer administração. E aí eu pensei, pô, eu nunca vou trabalhar com finanças, né? Deixa eu prestar marketing direto, que vai provavelmente é porque eu vou trabalhar depois. E aí, um pouco antes de terminar a faculdade, eu entrei para trabalhar no Itaú com risco de crédito. Basicamente, fazer concessão automática de limite para o pessoal contratar capital de giro, antecipação de recebíveis. E aí, eu falo assim, a minha vida foi curiosa, porque acho que eu tive vários momentos em rever crenças, né? Acho que eu acho que isso é muito significativo quando a gente fala também de desenvolver pessoas. O tempo todo, né, nós temos crenças sobre quem nós somos, o que a gente pode fazer. Eu comecei a fazer faculdade com a crença de que eu não era bom em matemática, terminei como um dos melhores alunos de cálculo e estatística, fui trabalhar num banco com risco de crédito. E eu era muito bom tecnicamente, programava em SQL, SAS, R, né? E aí, num determinado momento, eu estava me sentindo muito desconectado do mundo do negócio, né? Ficava eu, uns engenheiros, um estatístico ali fazendo modelo o tempo todo, e eu sentia muita falta pelo fato de ter estudado marketing, sempre gostei muito de ler e de acompanhar negócios no geral, e eu era muito envolvido todo ano quando tinha um processo de estratégia, de orçamento, budget, né, que a gente fazia lá do Itaú. Eu sempre era muito envolvido porque nesse processo tinha que entrar, né, para compor o PNL, um pedacinho do PNL que era com que a gente ia perder com operações de crédito. Então eu fazia vários estudos e tudo mais. E eu lembro que quando eu estava nessas reuniões, eu adorava muito mais reuniões, porque não era só discutir o modelo, o cálculo, a matemática, mas era um negócio. A gente começava a tomar decisão. Pô, então é melhor a gente não conceder tal tipo de produto, porque senão a inadimplência vai ser pior. E eu gostava dessa discussão, eu gostava de ver como que aquele bando de conta que eu fazia, eu podia apresentar aquilo de uma forma que era melhor para tomar decisão ou de uma forma que era pior para tomar decisão. E eu gostava dessa discussão, da estratégia, de como as decisões aconteciam. E aí eu tomei essa decisão de ir mais para de negócio. E aí eu fui trabalhar com planejamento comercial de um segmento do Itaú. E aí foi legal porque, de fato, eu fiquei dono desse processo de orçamento, de decidir para que tipos de produto esse segmento ia caminhar mais, se a gente ia trabalhar um tipo de atendimento A ou B. Tive a oportunidade de lançar
de desenvolver, implementar o primeiro projeto de agência virtual do Itaú. Então, para regiões que não fazia sentido colocar um gerente ali do meu segmento atendendo, porque iam ter uma carteira muito pequena de clientes, né, não ia se pagar, Uhum. a gente criou uma mesa que daí não era call center, eram gerentes mesmo, que tinha toda uma formação de gerentes. Boa parte deles já eram gerentes de agência que preferiam trabalhar de maneira virtual. E a gente começou a atender, então, várias outras regiões. Eu participei Nossa. do primeiro movimento de eletronização, de digitalização. Naquela época não se falava de transformação digital, né? Falava eletronização, digitalização, né? Era botando o pé. Mas eu peguei esse primeiro movimento no Itaú. E foi muito legal. Não vou Depois te também... perguntar quando foi isso. Não, vamos deixar a idade preservada aqui. Mas aí depois eu tive um convite para trabalhar no Walmart, na operação do e-commerce do Walmart. E como eu já estava muito seduzido por toda essa questão do digital, entrar no e-commerce e de uma empresa multinacional como a Walmart me chamou ainda mais atenção. Daí tive um trajetória lá também muito legal, de muita coisa. E acabou que nesse movimento eu fiquei mais longe ainda desse lado técnico, né, estava dentro de uma estrutura de marketing efetivamente, mas sempre muito relacionado a essa questão, né, de como tirar valor de dados, né, e apoiar isso em estratégia, em campanha e tudo mais. E aí, em 2018, com a Marte saindo da operação do Brasil, eu saí do Marte também, e aí eu me juntei com o Rony e com a Pri aqui na Orgânica, a gente começou essa trajetória da Orgânica aqui. E tem sido uma trajetória muito bacana, e aí a minha trajetória da Orgânica, elas vão se misturando nesse momento, porque na Orgânica a gente também veio nesse sentido de, pô, como que a gente ajuda as empresas a resolverem esses problemas, né? E a gente tinha esse olhar muito, pô, como ajuda a resolver de maneira mais criativa, mais dinâmica os problemas de marketing para vender mais, os problemas de produto para desenvolver produtos mais rápido e com maior fit para o cliente. E aí a gente foi percebendo, pô, mas às vezes a gente quer mexer no marketing, no produto, no branding, mas a cultura tá ruim, o pessoal não trabalha bem. Daí a gente começou a trabalhar a cultura. E aí a gente começou a trabalhar a gestão. E aí a gente começou a entender que do lado da orgânica precisa desenvolver muito soft skills para a gente conseguir fazer o que a gente se propunha. E aí a gente foi... Muitas das coisas que a gente faz hoje, primeiro a gente teve que investir internamente. Primeiro eu, o Rony e a Felipe tivemos que fazer muita mentoria. E aí a gente entendeu que a gente podia ser mentor. E aí a gente vem combinando esse olhar que a gente tem, que é muito de quem já teve nas posições executivas, e quando a gente está com o nosso cliente, a gente está muito andando do lado. Então a gente está muito nesse lugar que a gente brinca, né, que é de quem fez e faz. Então a gente já fez, a gente já construiu, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe as burocracias de uma empresa, a gente sabe qual que é a dor do mês que o faturamento não está vindo e que você tem que rever todas as decisões de investimento. E aí a turma na empresa acha que a empresa não tem estratégia, como assim, cortou minha verba. A gente sabe o que é lidar com todos esses conflitos, mas a gente também sabe que não tem outro caminho de fazer gestão das empresas hoje sem o olhar humano, sem empatia, sem desenvolver uma série de soft skills relacionados nessa nossa capacidade de interagir com o ser humano. É muito curioso que hoje eu tenho uma perspectiva, né, em terceira pessoa nas empresas, e quando você está dentro da empresa vendo os problemas, é muito difícil você notar algumas coisas. E olhando de fora, você percebe que tem uns padrões, e o quanto que essa dificuldade que as pessoas têm de conversar, de se comunicar de uma maneira eficaz, trava tanta coisa. Muitas vezes, pela dificuldade em aceitar uma vulnerabilidade, se cria tantos outros problemas, tantas outras ineficiências na empresa, e algumas pessoas, por não conseguir entender essa camada, acham que é aumentar a meta, botar mais pressão, cobra mais que entrega. Não. Tem tantas outras coisas, tem tantas outras alavancas para serem gerenciadas que vão ser muito mais efetivas para o sucesso das empresas. E é isso que a gente tem feito muito, principalmente eu, né, no caso, tenho trabalhado muito, que é tanto nesse caminho de como ajudar as empresas a trabalhar em uma outra perspectiva sobre estratégia, né? Então, eu costumo falar, eu vim desse lado muito técnico de dados, e hoje eu fico falando assim, galera, para com essa história de data-driven, que não vai levar a lugar nenhum. Quem me conhecer mais tempo, quando só fala frases de impacto, fala, o lado enlouqueceu, né?
Não, né? Eu continuo valorizando dados, eu continuo achando que isso é muito importante, mas isso não pode sobrepor a criatividade, que é relevante, a capacidade de tomada de decisão, e pensamento analítico é uma soft skill, né? O pensamento analítico ele não Sim, vem com a tabela do Excel e com gráfico. Se tiver a sim. tabela, o gráfico, mas a pessoa que está olhando para aquilo não tem pensamento analítico, ela não extrai valor, ela não toma decisão, ela não resolve o problema. Então, hoje, eu até discuto muito mais sobre essa perspectiva de como dar uma abordagem criativa para o planejamento, porque para que o planejamento não seja, né, pegar a planilha do ano passado, ficar alterando e arrastando fórmula, que é um pensamento muito linear, que eu costumo falar, né? Então, você não sai do Uhum. pensamento linear, como você traz uma abordagem criativa, e do outro lado, desenvolvimento de lideranças, formar lideranças que, como dizer assim, que lideranças sejam mais afirmativas, né? Sejam mais capazes de se compreender, né, responsáveis para contribuir com ambientes que sejam diversos e que incluam as pessoas no processo e tomada de decisão. Se eu estiver falando muito, cara, você vai me interrompendo, porque eu vou Não, embora. não, foi lindo, lindo, lindo. Tem duas coisas que você falou que eu vou retomar. Primeiro, você falou algo que eu acho que é tão importante a gente retomar aqui, que é a questão das crenças limitantes, né? Então, ai, eu lá achava que eu não era bom o suficiente em matemática, mas eu queria estar, de alguma forma, no mercado financeiro, né? E agora que você olha para trás, né, que você tinha essa crença e diz, olha, mas eu fiz e eu terminei com a melhor nota de cálculo e eu fui trabalhar no Itaú com risco. E aí, quando você olha para esse lado de lado passado com essa crença, o que é que você pensa hoje? Olha, eu tenho vários pensamentos, né? Acho que que eu costumo sempre falar, quando estou lidando com as crenças limitantes, é porque as crenças limitantes, elas existem por um motivo, né? Porque às vezes, quando a gente Sim. fala em crença limitante, parece que é só minhoca da nossa cabeça. Tem gente que automaticamente faz essa tradução quando eu falo. Eu falo crença limitante, a pessoa escuta minhoca da minha cabeça, né? Quando eu faço mentoria, eu tenho que tomar esses cuidados. Mas não é que são minhocas da cabeça, né? A gente aprende de acordo com as situações, com o histórico de vida que a gente tem, lidar, né, com esse mundo externo vai fazendo a gente criar estratégias. E as crenças limitantes, muitas vezes, elas estão relacionadas a essas estratégias que foram úteis, que deram resultado. Então, eu acho que teve uma série de estratégias que eu precisei adotar e que me deram resultado. Eu costumo falar, entre elas, eu estudei em escola pública e, pô, teve uma série de disciplinas que eu não tive a disciplina na totalidade. E daí, quando eu fui fazer cursinho, e eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, eu terminei o terceiro ano, eu tinha 17 anos, então eu falei, pô, eu tenho uma gordura de um ano antes de ir para a faculdade, e eu tô trabalhando desde os 14, eu tinha algumas economias que me permitia fazer um cursinho. Consegui uma bolsa, que pagava, a bolsa me fazia pagar só metade. Eu falei, pô, mas metade cabe dentro do que eu trabalho, do que eu tenho de dinheiro guardado, eu vou estudar para tentar entrar na USP. E aí o que acontece? No cursinho é tudo muito rápido, né? Você tem que compensar 3 anos em um. Então, no final, a minha crença veio porque, naquele momento, era muita informação para eu digerir. A melhor estratégia que eu tive foi me concentrar em humanas, porque eu tive uma professora de história que foi sensacional, que foi a grande, chamava Zita. Essa professora foi a grande responsável ali, quando estava no segundo ano, por me despertar esse interesse de falar, não, eu vou querer fazer uma faculdade pública, não, eu vou querer estudar. Então, acabou que nas áreas de humanas, a minha história me deu mais repertório, me parecia mais fácil quando eu estava no cursinho. E aí eu tive essa decisão estratégica. Eu falei assim, quando chegou na metade do ano, eu falei, pô, o que eu não aprendi até agora, eu não aprendo mais. Então eu realmente parei de entrar nas aulas de física, de matemática, porque custava muito e eu parecia que eu nunca estava acompanhando aquela aula. E eu usava esses momentos para fazer mais exercício de história, português, geografia, química, porque eu falei, se eu gabaritar nessa, nas outras eu posso ir mal, porque eu vou conseguir nota de corte. E de fato foi essa a estratégia para eu entrar. Então eu digo assim, a crença limitante tem que voltar a entender que foram tendo situações na tua vida que te fizeram ter sucesso, ter algum tipo de resultado. Por isso que elas são tão difíceis de lidar.
Porque você tem que explicar para o teu cérebro e falar, funcionou até aqui. Só que agora eu não estou Sim, mais no mesmo lugar. Agora eu estou em outra posição. Agora eu preciso ser capaz de ressignificar as crenças para poder dar o próximo ciclo, para poder achar esse próximo momento. Então, quando eu olho para trás, acho que a primeira coisa, uma das coisas que eu vejo é isso. Assim, em vários momentos elas foram funcionais para mim. E a segunda coisa que eu tenho quando eu olho para trás, muitos momentos eu tenho uma sensação muito de gratidão à minha coragem. Porque em vários momentos o que eu fiz foi falar assim, cara, eu sei lá se eu vou conseguir, mas eu vou. Eu lembro que quando eu entrei no Itaú para fazer o estágio, no meu primeiro dia de estágio, estava uma correria danada na área e eles imprimiam naquela época, né? O pessoal do SG vai ficar louco contando essas coisas do que acontecia uns anos atrás, né, cara? Mas quando o tio começou a trabalhar, o pessoal imprimia tudo. Você não passava a apresentação só no slide, né? Você passava na apresentação, no projetor, mas você também imprimia. Você tinha que imprimir e deixar na mesa do teu chefe os 100 slides impressos, um slide por folha, sim. bem grandão, assim, para assim, acabar com a folha do planeta. Era desse jeito que a gente trabalhava. Uma coisa louca, coisa que a gente herdou dos maias, dos incas, dos aztecas, né? Aí, eu cheguei nesse dia que estava tudo pegando e colocaram, cara, 5 blocos diferentes, assim, 5 pastas cheias de folha. Ah, vai estudando esses materiais aqui que são os decks do último mês. E eu começava a folhear e era só tabela com número, gráfico, não tinha comentários. Não é que assim, tinha ali a tabela e o comentário, como pode perceber, e uma explicação. Era só os números. E eles me pegaram aquela pilha, e eu sozinho, eu fiquei o dia todo olhando aquilo. E eu lembro até hoje que eu cheguei em casa e falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu não sei se eu vou conseguir. Eles não escrevem em português, é só com número. E a minha mãe falou, filho, vai sentindo até onde vai. E eu lembro que todo dia eu engolia o desespero e o medo de que ia dar tudo errado, sentava a bunda, era o último a sair do escritório, estava ali olhando o que cada um fazia, e no final deu tudo muito certo. Mas acho que, em primeiro lugar, tem quase que uma coragem meio inconsequente de falar, né? Na entrevista falaram, você vem? Eu vou. E eu tinha muito isso. Eu lembro que até mais novo, eu estava precisando muito de dinheiro e tal, e me indicaram para dar aula de informática, porque eu sempre gostei de mexer com computador, eu comprava revistinha de domingo na banca, porque naquela época não tinha YouTube, gente, não dava para aprender no YouTube. Tinha que comprar revista de informática na banca no domingo. E Que o pouco vinha com dinheiro que eu tinha, CD. que vinha com CD, exatamente, vinha com CD-ROM. E Às aí, vezes dois, porque não cabia tudo em um só. é, e aí eu comprava aquilo, então eu sempre gostei de mexer. E minha mãe teve essa oportunidade, né, de ter um computador quando eu ainda era novo, e eu nunca fiquei jogando em computador, eu nunca fiquei de joguinho. O meu negócio era comprar essas coisas e ficar fuçando e aprendendo e tal. E aí o pessoal sabia que eu era fuçado e tinha uma escola de informática, uma Databyte lá na periferia onde eu morava, que estava precisando de um professor. E me indicaram, eu falei, eu vou, estou precisando de um emprego. Você sabe? Sei. Word, sei. Beleza. Primeira aula que eu tive que dar era para dar uma aula de Access. Era a única coisa do pacote Office que eu não sabia. Era a primeira disciplina que eu tinha que dar. Passei uma semana fazendo todo o exercício da apostila, respirei bem fundo, cheguei no dia, fui dar aula de Access, aprendi Access. Depois, quando eu entrei no Itaú, me ajudou muito, porque eu sabia Access. Mas eu sempre tive um pouco isso. Eu falo assim, eu viro as noites acordado, mas eu dou um Mas eu jeito, resolvo. mas eu vou. Então eu tenho um sentimento de gratidão comigo por essa coragem que eu sempre tive de nessas horas eu falava assim, não, eu vou virar à noite, eu vou ficar sem dormir. E eu era muito assim, eu não dormia, eu pegava livro, eu sentava e eu ficava olhando até aquilo fazer sentido, mas eu nunca deixei de ir, eu nunca me segurei pela insegurança, pelo medo. Então, acho que são as duas coisas que me pegam, assim, quando eu olho para trás. Não, bem legal, né? Eu gosto de dizer que a gente precisa de certa pitada de ousadia e coragem na vida. Não tem jeito.
né? E aí vai com frio na barriga mesmo, sofre a noite toda, tem que lidar com a síndrome do impostor, mas lida e vai sofrendo, se acabando, mas faz. Eu brinco aqui na Impulso que já estamos todos com roupa de ir. Não sei para onde vamos, mas estamos prontos. A roupa tá feita. Né? A gente vai se aprontando no caminho. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai ter que chamar o Rony e a Pri também, porque você, Rony e Pri, tem características completamente Muito diferentes. diferente. 3 sócios completamente diferentes, igual eu, Mira e Mergulhão. Então, assim, vamos ter que fazer episódio com vocês 3. E aí, a Orgânica fez um trabalho fantástico de cultura com a Impulso, que foi assim que a gente se conheceu, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como é isso, né? Essa importância de... A gente tinha antes uma cultura muito centrada nos sócios fundadores, e a gente queria, né? Quando eu digo centrada, é meio que construída por nós, mas que Uhum. funcionava, né? E funcionava super bem, mas que a gente queria, na verdade, dar outros passos, né? Tipo, pô, a gente tem tanta gente legal, tem tanta coisa boa acontecendo, como é que a gente incorpora tudo? Como é que a gente ressignifica esse nosso universo de cultura dentro da Impulso? Então, eu queria que você contasse um Sim. pouquinho. E se tiver cases de fracasso também, né? É sempre bom, porque eu gosto de dizer, nem toda caminhada, aliás, nenhuma caminhada é 100% feliz. Não, nenhuma caminhada sempre muito feliz. Mas acho que essa temática é super legal, porque é isso, a gente começou a trabalhar esses temas de cultura desde lá de 2017, 18, aqui na Orgânica, e muito porque a gente começou a ter essa clareza, né, de que no final do dia, o potencial de uma empresa, de um grupo, é a soma dos recursos daquele grupo, né, e cada um de nós aporta recursos diferentes. Então, cara, a Kari tem muita sensibilidade, o Lades tem pensamento analítico, o outro é criativo. Cara, cada um está aportando um recurso, né? Sim. Óbvio, mais de um, né? Mas cada um está aportando os seus recursos ali. Um sabe de finanças, outro sabe de marketing, pô, vários recursos estão sendo aportados. Mas existem as interferências, né? Então, pô, quando a gente não se comunica bem, ou quando a gente não está alinhado no mesmo objetivo, cada um indo para um lado diferente, essas coisas vão minando. Então, o potencial da empresa ele acaba se dando pela soma dos recursos, subtraído da soma das interferências. Então, e muitas vezes, o que a gente vai ver é que não adianta aumentar o budget para marketing, contratar ferramenta nova, trazer mais 3 especialistas, chamar a consultoria, tal, 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 se a cultura não está boa, se a gestão não é legal, Sim. porque se não tem liderança desenvolvida, porque daí são muitas interferências. E esses casos existem, né, de empresas que falam assim, pô, fizemos um baita investimento esse ano e não viam resultado. Já tiveram clientes que, quando chamaram orgânica, foi por conta disso. Pô, foi um ano que a gente contratou ferramenta, cresceu o time, cresceu não sei o quê, e o resultado não veio. Porque olha, né, para um lado só da equação. Todas as outras coisas estão vindo junto. E aí a gente começou a trabalhar mais cultura, gestão, desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de soft skills, para começar a lidar com isso. E aí você vai ver a importância de trabalhar a cultura, porque a minha esposa, até um tempo atrás, ela estava no Santander. Durante a pandemia, o Santander se recusou a deixar as pessoas a fazerem home office. Ai, não sabia disso. As, as pessoas estavam pedindo para aquela área dela, para ir pro, sei lá, às vezes pro aquela adquirente da UOL, da PagSeguro, enfim, para outras startups, outras empresas que estavam com esse modelo de poder trabalhar flexível, porque Uhum. aquilo não era legal. Então tinha um elemento naquela cultura que estava fazendo as pessoas saírem, e mesmo quando você tentava falar, não, mas a gente cobre, não, você não está entendendo, eu não vou ganhar mais lá, não é dinheiro. Então você vê, né, e os últimos anos teve muito disso, pô, né, tá caro, não sei o quê, tá inflacionado. Mas nesse mesmo momento do tempo, você vai pegar
empresas nos últimos anos que não estavam precisando entrar numa guerra desmedida por salário. Isso não é uma apologia à precarização, né, das relações de trabalho. Uhum. Sim, Não sim, é de sobre forma pagar não. valores exploratórios ou injustos, mas Uhum. também tem uma corrida por remuneração que ela não faz sentido. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Itaú, ainda estagiário, era muito comum o pessoal saía do Unibanco, ia para o Itaú, ia para o HSBC, não sei o quê. Por quê? Porque cada movimentação que fazia era 30% de aumento. E aí o que acontece? Nesse caso, no setor financeiro, foi tendo uma concentração, o Itaú comprou o Unibanco, não sei quem comprou o outro, isso meio que morreu. E as pessoas ficavam frustradíssimas, não, porque uns anos atrás a gente brincava que tinha umas viúvas, né? O pessoal ficava o tempo todo remoendo, que, pô, bom eram os anos atrás, que tinha mais bancos, você ficava pulando de um para o outro. Então, na verdade, isso não tem muita sanidade, né, no que está acontecendo, não é muito lógico. Mas quando as pessoas só conseguem brigar por X% a mais de dinheiro, né? Se você não coloca um caminhão de dinheiro, a pessoa não vem trabalhar na tua empresa, também tem um problema. Você tem um problema de atração sério. Você precisa ser capaz ali de trazer outros elementos que possam falar, pô, faz mais sentido trabalhar aqui, porque eu gosto desse tipo de trabalho, porque eu me conecto melhor com as pessoas desse ambiente, eu tenho mais alinhamento a esses valores. Eu acho que a geração nova está trazendo isso mais forte. Isso não era algo que passava, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar dentro do meu rol de coisas para tomada de decisão. Hoje você tem uma nova geração que isso entra na discussão assim, pô, mas e aí? Né? Pô, eu conheço pessoas que falam, não, eu vou terminar aqui a faculdade e eu quero trabalhar numa empresa que tem impacto ambiental. Já tem ali, pô, eu quero trabalhar em algo que seja relacionado com tal temática. Então as pessoas estão trazendo cada vez mais isso. As pessoas, né, aquela brincadeira, a gente não quer só comida, né? Então as pessoas hoje não querem só o emprego, o salário, né? Pô, eu vou trabalhar com Sim, dados, sim. mas eu prefiro trabalhar com dados que estejam relacionados com tal temática, uma empresa que tenha tal tipo de cuidado. Então, isso vale muito hoje, tanto para atrair as pessoas quanto para reter. Né? Tem muita gente que larga a empresa também porque tem muito conflito, porque não concorda com a cultura, porque os gestores são tão pouco treinados para desempenhar, né? Não tão capacitados para desempenhar a posição que estão desempenhando. Então, todo esse trabalho de cultura, ele ajuda as empresas a irem alinhando vários pontos ali dentro para funcionar melhor, né? Tem uma coisa legal que você falou, Felipe, que é essa questão do dinheiro, né? Eu estava até comentando isso. A empresa ela precisa ter de tal forma diversa que ela consiga captar pessoas de propósitos diferentes, né? Então, você vai ter aquela pessoa que está aqui por dinheiro, e ok, porque o propósito de vida da gente vai mudando. De repente, a pessoa está numa fase de vida que ela precisa ganhar dinheiro, e ok, em relação a isso. E você vai ter pessoas com propósitos diferentes, alguém que não está tão focado em dinheiro, está focado no ambiente, porque quer fazer criar relacionamentos, conhecer pessoas, ou experimentar o remoto, ou ir trabalhar em outro país, seja o que for. Né? Então, se a empresa ela não consegue criar essas várias possibilidades, ela acaba não diversificando as pessoas que estão ali. Né? E se a gente trabalha com pessoas que têm exatamente o mesmo propósito, e aí eu não estou falando do propósito da empresa, que aí todo mundo deve estar alinhado com o propósito da empresa, Sim. mas seus propósitos pessoais e individuais, a gente não consegue trazer criatividade e diversidade, né, para as nossas empresas. E outra coisa que você falou, eu não gosto de falar disso, porque às vezes a gente acaba falando assim, poxa, mas é só dinheiro? Pô, aquela pessoa só pensa em... Ok pensar em dinheiro. Tem momentos da vida que faz parte pensar Uhum. nisso, né? E é legal ver que outras pessoas fazem movimentos diferentes, que mudam de carreira e optam por ganhar muito menos por conta do ambiente de trabalho. Porque ter que trabalhar com aquela liderança, né, Uhum. que sempre sonhou. Então, a cultura vem daí, né? Como é que a gente cria uma empresa que consiga atrair pessoas completamente diferentes, né? E outro ponto legal sobre cultura, que eu acho que ainda é importante a gente trabalhar aqui e conversar um pouquinho, é que a cultura ela não é estanque, né? Cada vez que entra uma pessoa nova, mudou
aquele ambiente, é igual festa. Chegou um grupo novo, já não é mais a mesma festa. Né? E empresa é bem isso, né? Sai gente, muda, entra gente, muda, e tem que fazer parte do planejamento das empresas estarem olhando justamente para essas interferências, né? O quanto as nossas reuniões estão chatas, demoradas, improdutivas, o quanto as pessoas não estão se comunicando bem, está gerando retrabalho. Por que tanto retrabalho? Por que tantos times que não conseguem se comunicar bem? É que esse é o papel da liderança, no final das contas. Sim. Né? Identificar esses ruídos, como eu gosto de dizer, ruídos que podem ser mínimos, mas que interferem, ou ruídos que geram uma perda de faturamento grande, ou um grande erro que um time cometeu. Eu nunca digo pessoa, porque, como eu sempre digo, né, o erro é sempre consequência de várias coisas, nunca é na mão de uma pessoa só. Então, cultura é isso, você tem que estar o tempo todo olhando. Você bota no papel? Bota, porque a gente precisa aprender a comunicar. Mas você tem que olhar para aquele papel todo dia. Esse valor ainda faz sentido? Essa cerimônia que a gente faz ainda está fazendo sentido? Assim? Ou nós vamos mudar? Né? Então, eu acho que esse é o desafio. Né? De entender Boa. que cultura não é um framework que a gente encaixa e acabou. Né? A gente tem que estar lá ajustando como a gente vai ajustando a vida diariamente. Isso. Eu fui até anotando umas coisas aqui, eu acho legal quando você fala isso, né? Cultura não é um framework que você coloca ali e tal. Eu costumo brincar que tem esse negócio de que a gente aprendeu a fazer gestão de empresa com uma mentalidade muito da pós-revolução industrial, né? Então, pô, na faculdade eu tive aula de Funciona teoria ali, geral da funciona aqui. administração, teoria geral da administração, Fordismo, Toyotismo, né? Você aprendeu tudo isso daí. Eram todos o quê? Fábricas, né? Processo linear. Era a história lá do filme do Chaplin, né? Você tem que apertar o parafuso. O papel vem aqui, apertar o parafuso. Repetição, né? Eficiência da repetição. E o mundo mudou completamente e a gente segue, às vezes, com essa cabeça, né? Essa memória que fica na nossa cultura de fazer gestão de empresa. Ela traz essa memória muito da engenharia, né? Porque como era fábrica, o pensamento que predominava era um pensamento de engenharia, de engenharia de produção. E as pessoas acham que às vezes é isso também, né? Quando você está lidando com o lado humano, dá para você colocar tudo numa fórmula, né? Padroniza aqui os processos e agora piloto automático, né? Liga a máquina na hora certa, tal, desliga na hora certa e vai funcionar. Então não é. E a gente, por mais que isso pareça óbvio quando a gente fala, de uma maneira, né, nas atitudes mais inconscientes, é como se o tempo todo as pessoas estivessem buscando estabelecer regras, trazer um algoritmo que vai, né, dar esse framework, essa forma, e achando que a coisa vai caminhar instante. Mas aqui a gente está falando, né, de dinâmica humana. E, e aí eu fui notando que você falou várias coisas legais, acho que tem a ver com as dinâmicas humanas, né? Porque daí eu acho que tem vários aspectos interessantes aqui. As pessoas estão buscando as coisas, óbvio, não tem, né, quando eu falo da questão do dinheiro, sem demagogia nenhuma. Dinheiro é super importante, Sim, né? Pô, claro. Não tem isso aqui, conduz não. A gente é orgânica, você ok. tem impulso, pô, sua E isso empresa, precisamos até. ganhar dinheiro. Eu sou a favor E, da remuneração que faça sentido para a pessoa sempre. Né? Então, sim, é algo que a gente mas preza muito aqui. mas uma coisa que está ficando cada vez mais forte, eu acho que nos dias de hoje, é isso que eu falo muito da geração que está chegando, é de que o peso dessas coisas, quando você pensa Uhum. assim, né, de maneira geral, com o momento de mundo, o peso das coisas está mudando muito. Eu acho que houve épocas que não se falava de propósito, só se discutia o fator remuneração. Eu acho que é essa maneira Sim. como as variáveis estão se reequilibrando, para mim, que é a grande mudança do momento. E que daí, se a tua empresa só tem a oferecer dinheiro, é um problema. Mas que é óbvio, as pessoas vão vir colocando várias variáveis nas contas, e tem, pô, quem não vai abrir mão de dinheiro. E eu acho que tem pessoas que não podem se dar o luxo de abrir mão de dinheiro, né? Eu brinco assim,
Sim, sim. Eu trabalhei 15 anos para falar que eu ia começar a escolher propósito na minha vida. Durante 15 anos, eu tinha que escolher dinheiro, né? Não tinha outra, não Bem-vindo ao clube, tinha, eu também. é. Aí depois de 15 anos eu falei, gente, olha que liberdade, né? Você não sabe né? O que que eu vou fazer com essa liberdade, né? Você fala, pô, agora a situação mudou. Então isso é super importante, obviamente, na hora de você entender como construir esses ambientes, né? Eu entendo super, não dá para falar que né, aqui tem um pacote de benefícios ótimo, porque você vai ter muita saúde mental, né? Assim, não, isso não é pacote de benefícios, isso é o mínimo que o ambiente tem que entregar, né? Mas precisamos falar sobre conduzir essas coisas, pagar remunerações adequadas juntos, né? E, e na questão de como que a gente trabalha isso com diversidade, eu sempre gosto de falar o seguinte: tem algumas coisas que são como, né? Eu acho que a gente trabalhou muito isso com vocês, que é o entendimento dos valores, né? Eu acho que existe um conjunto de valores na empresa que são como regras do jogo, entendeu? Pô, isso tem que ser pactuado. E isso não fere diversidade de forma nenhuma, porque ali a gente está falando de princípios, né? E na verdade é o que a gente vê, né? Tem quem rouba milhões e nunca passou necessidade da vida, e tem quem nunca ficou com o dinheiro que caiu no chão e chama a pessoa e não tem o que almoçar, mas se vê caindo do bolso da pessoa, vai pegar o dinheiro e entregar para ela. Então, valores, princípios, não tem a ver com os recortes de diversidade, né? Quando a gente fala Sim, assim, pô, aqui queremos pessoas que pô, gostam valorizam muito estudar, têm curiosidade por saber de coisa nova. Isso não diz nada sobre nenhum recorte de diversidade que a gente queira fazer, mas tem ambientes que isso é super importante. Tem ambientes que valorizam muito mais a questão da tomada de iniciativa. Tem ambientes que é melhor a pessoa que chuta logo pro gol do que se ela segurar a bola para tentar olhar como que está postos os jogadores em campo. São diferenças de ambientes, né? E eu acho que o trabalho de cultura ele ajuda a entender esses princípios, essas essências, que isso ajuda a reduzir conflitos. Isso ajuda a resolver os desalinhamentos. Mas isso não limita, e é super importante da luz essa capacidade de trazer diversidade. Porque é justamente o que você falou, ambientes menos diversos vão ser ambientes menos criativos. E aí eu costumo falar, todo mundo gosta de falar, pô, estamos no mundo VUCA, no mundo Bunny, para se referir a esse mundo que é essa loucura que tenta explicar, né? como eu digo, é o mundo do caos normal. O caos é Equilíbrio o do normal. caos. O caos é o normal. O caos é normal. E daí, quando o caos é normal, significa todos os dias, o tempo todo, as pessoas do seu time, nesse momento, enquanto está aqui conduzindo um podcast, eles vão ter que tomar uma decisão. E nesse Sim, momento não dá para te interromper. Se a gente não monta time diverso e prepara essas pessoas para que sejam capazes de tomar decisão com autonomia, significa que a tua empresa vai ser mais lenta, sua empresa vai perder a oportunidade, porque se tudo ter que passar por uma cadeia de comando, então tem que já falar com o era. coordenador, daí tem que fazer reunião. Daí quando você tomou a decisão, já perdeu. As coisas não esperam mais como esperava. Antes você passava um mês analisando, você falava, me posiciono na oportunidade ou não? E, cara, Clubhouse, quem aproveitou o Clubhouse nas primeiras 2 semanas se deu bem com o Clubhouse. Depois a plataforma morreu. Mas teve gente que ganhou Sim, muita visibilidade em 2 semanas de Clubhouse. Teve gente que. Eu mesmo, tinha gente que nem sabia que existia, eu conheci pelo Clubhouse. Mas o Clubhouse, assim, foi uma janela de oportunidade. Quem pensou muito e montou um planejamento de como que vai ser a minha estratégia para o Clubhouse, não aproveitou, porque daí já tinha flopado. Então, eu trago às vezes alguns exemplos assim, mais para as pessoas irem refletindo sobre por que entender esses valores, entender isso, vai te permitindo construir essa empresa e vai te permitindo construir essa diversidade com consciência do que está fazendo, né? E só para terminar, porque o último ponto que você trouxe aqui, eu anotei, quando você fala que a cultura não é estanque, né? E esse processo todo que você tem de trazer gente, né? E no geral, na hora que a gente fala de diversidade, está todo mundo tendo que trabalhar isso, porque está muito sim. defasado. Então, você vai começar a trazer várias pessoas com outras histórias, com outros backgrounds e tudo mais,
E isso vai impactar a tua cultura diretamente. Porque cada indivíduo que chega, ele traz, né? As pessoas não chegam folhas em branco para absorver o que é a cultura da tua empresa e começar a se relacionar ali. Todo mundo traz bagagem. E como eu já trabalhei em empresas muito grandes, tenho uma empresa pequena hoje, trabalho com clientes de todos os tamanhos, é muito nítido também que aqui as volumetrias, né, o quantitativo faz diferença. Quando eu trabalhei no Itaú, naquela época o Itaú tinha 90 mil funcionários. Então, se entrasse 10 pessoas novas Por a cada semana no semana, Itaú, ninguém nem é, percebia. é 10 de 90. Quer dizer, 10 de 90 mil, né? 10 de 90 mil. Sim. É, cara, é um impacto muito baixo. Então, a velocidade com que essas pessoas influenciam o todo é muito lenta. No final, elas são muito mais abraçadas pela cultura do que Uhum. influenciando de fato. Se você tem uma empresa, dá o meu caso, 20 pessoas, e entram 3 pessoas novas, eu já estou provocando uma revolução. Eu já E tenho a gente mais não de pode ver 10% isso de como pessoas, negativo. já tem mais de 10% da empresa que tem impactado. Não, isso não é Isso. negativo, mas as pessoas precisam entender. Então, Uhum. entender isso, que ela não é estanque, e que para mim foi muito importante, então, o trabalho que a gente fez na Impulso, né? Porque na Impulso que a gente foi trabalhando muito, em ajudar as pessoas a terem clareza, porque a gente tem que saber o que é importante para, a partir daí, poder ir acomodando essa movimentação da cultura. Quando na cultura você não registra nada, você não decodifica nada, está tudo só no, né, nesse subconsciente coletivo, você vai estar num barco à deriva. Porque daí vai entrando pessoas, elas vão influenciando para um lado, mas você não sabe se para aquele lado está tudo bem. Não, uma coisa é um pouquinho para o lado, outra coisa é você está virando 90 graus. Será que está tudo bem 90 graus? Será que está tudo bem 180? Não, mas 10 graus podia estar tudo bem. Só que você não sabe qual que é o eixo de referência. Então você não sabe nem para que lado que está indo a angulação das mudanças. Como que você cuida? Então eu falo assim, o trabalho de cultura ele ajuda a ter uma bússola na mão. Pô, pra, como que a gente está navegando nesse mar? É para isso que é muito importante. E quando a gente pensa no caso de vocês, e isso é o que acontece com todos, né, todos os empreendedores em algum momento têm que enfrentar esse desafio, que é, pô, enquanto a empresa tem 20 pessoas, eu conheço todo mundo pelo nome, eu sei como que é como chama o parceiro, a parceira de cada um, eu sei quem tem Eu gato, conheço as cachorro, dores das 20 pessoas, porque eu eu já conheço as conversei com dores, todas elas. eu sei o que que a pessoa está sofrendo com a reforma que deu problema, eu sei a outra do aluguel que está pedindo para sair da casa, eu estou sabendo tudo. Na hora que tem Uhum. 100 pessoas, na hora que tem 200, não vai dar. Então, se a gente de fato não vai cuidando e ter essa bússola, para que vá ficando claro para todo mundo qual é a bússola e todo mundo consiga te ajudar um pouquinho a segurar essa bússola e de fato vai dando essa possibilidade dessa cultura ser maior do que qualquer pessoa individualmente dentro dela. Porque todo mundo consegue se apropriar dessa bússola e todo mundo consegue dar um toque na pessoa do lado, da mesma maneira que todo mundo pode olhar e falar, pô, essa pessoa nova trouxe uma certa forma de fazer que dá toda uma cara nova, né? Vou falar, a gente tem um valor aqui na Orgânica que é meio louco. E de repente chega uma pessoa que a gente fala, meu, essa pessoa deu toda uma cara nova porque significa meio louco. Deu um frescor para isso e ficou mais gostoso ser meio louco com a perspectiva que essa pessoa trouxe. Aí é sensacional. Você sabe até o que você está celebrando, você sabe, e se está doendo, você sabe por que está doendo, onde. Então, acho que esse trabalho, pode ser que para quem está ouvindo, eu estou falando de uma maneira mais abstrata, quando eu falo de bússola aqui, mas esse entendimento, né, dos diferentes fatores que moldam uma cultura, eles são super importantes, porque ela não vai ser estanque, ela não vai ficar parada, mas se você não faz esse primeiro entendimento e você não entende aquilo que é a essência, você depois não cuida de nada, né? Porque você fica à deriva, daí vai criar uma coisa, mas em que propósito tem esse ritual? Esse ritual valoriza que valor? Esse ritual incentiva que comportamentos, né? Daí pode ser que vai da mesma maneira que cria, desliga, mas sem razão, fica muito errático, né? Então acho que esse trabalho a gente observa aí, eu acho que é muito E, importante. e tem uma coisa muito legal que eu acho que é consequência de você, da empresa conhecer bem a essência, né, seu conjunto de valores, que é a gente como líder sempre está na expectativa do nosso time ter mais autonomia, né?
Eu brinco que o nosso objetivo como líder é nos tornar líderes invisíveis. Que o time não Sim. precise da gente. Se o time não está precisando da gente, porque a gente fez um excelente trabalho. E a gente conversou já horas sobre isso ao longo da nossa vida, né, Felipe? Muito bem, Felipe. E aí, quando um líder ou quando a empresa não tem um direcionamento de valores muito claro, as pessoas não conseguem tomar boas decisões. Não. Elas não se sentem confortáveis, porque elas não sabem qual é o norte da empresa. Porque se o norte da empresa é a meta, ok, mas para chegar naquela meta, eu preciso respeitar a minha cadeia de valores. Eu preciso respeitar o meu conjunto de valores. Né? E se isso não está claro, e se esses valores não são trabalhados cotidianamente como exemplos, líderes atuam com esses valores. A gente discute esses valores usando exemplos do nosso dia a dia. As pessoas elas não vão conseguir tomar decisões. Sim. Porque no final das contas, ninguém vai tomar decisão como a Kari. A Kari é a Kari, o Lades é o Lades. Mas as pessoas vão conseguir tomar decisões mais próximas do que a empresa precisa se elas estiverem com os valores internalizados e bem entendidos, né? Então, eu brinco, gente, olha, tem que ter exemplo, tem que ter caso concreto, porque tem gente que consegue pegar as coisas no abstrato, mas tem gente que precisa Tem gente que de um precisa do concreto. exemplo, E precisa isso é do super concreto. importante quando a gente fala de diversidade. Né? Quando a gente fala de Sim, diversidade, isso é um papel importante das lideranças. As lideranças que ainda não estão bem desenvolvidas tendem a querer passar para os seus liderados a forma como ela mais se sente confortável em aprender. Motivar os seus liderados pelo que mais motiva ela. Já peguei vários casos de mentoria. A pessoa falava, pô, eu dou espaço, eu dou autonomia para fulano e fulano não se empolga. Mas quem se motiva com liberdade, com autonomia de decisão, é você. Você parou para entender o que motiva o teu liderado? Aí vai lá, faz exercício. O meu liderado, o que ele gosta é de poder trabalhar junto, co-criar. Eu nunca fui de trabalhar junto, co-criando. Eu sempre fui de trabalhar mais sozinho. Então, você está prometendo para ele algo que ele nem tem valor. Olha que curioso. Então, isso é super fundamental. Pô, eu prefiro aprender lendo em casa. Eu não posso passar para todos os meus liderados, ler tal livro e vamos embora. Para algumas pessoas eu tenho que passar um vídeo, para algumas pessoas eu tenho que levar em reuniões comigo, com outras pessoas eu tenho que sentar e fazer junto. É o papel do líder ter essa capacidade de ler com essa diversidade das pessoas que estão com ele e não julgar que aquele que é mais parecido com ele é melhor. Porque isso acontece o sim. tempo todo, esse efeito de espelhamento. Aí quando você Uhum. vê, você começa a montar um time que é um monte de copiazinha sua, né? Porque todo mundo, aí você gosta mais. Só que é um time que vai ser menos capaz de lidar com o caos, porque Sim, sim. todo mundo tem pontos de potência e pontos de interferência. Então, se eu começo a ter um monte de igual a mim, quer dizer que eu só vou alargando todo o meu ponto cego e criando um espaço ali para tomar uma porrada que eu não sei de onde vai vir, mas que vai derrubar todo mundo. E aí os valores, no caso dos valores em particular, eu acho que eles têm nesse caminho que você falou também da autonomia, um frame que eu sempre trabalho é a gente olhar e pensar o seguinte: o ambiente, a gente tem que construir autonomia num eixo e alinhamento no outro eixo. Então, cara, na vertical você tem que trabalhar autonomia, na horizontal você tem que trabalhar alinhamento. Se você só trabalha muita autonomia, mas você não alinha, você gera bagunça. Não vou dizer Sim, nem que é caos, porque caos é uma lógica. O caos parece bagunça para você, a tua incapacidade de entender o que está acontecendo. A sim, sim. bagunça é O bagunça caos ele mesmo. é real e não é bagunça, ele faz parte. Um dia Ele mais, um faz dia parte. menos. Mas quando você só dá autonomia sem alinhamento, é bagunça. E daí você falou para a gente falar de exemplo também de coisas que dão errado. Eu vivi no Itaú o lado negativo, né, de uma cultura que dava muito incentivo, incentivos agressivos para bater meta, mas trabalhava muito pouco o alinhamento de valores. Eu posso dizer que fui trabalhar no Itaú tem valores muito sólidos relacionados à ética e tudo mais. Mas não são poucos os casos de ações antiéticas do Itaú. Pô, muitas vezes eu vi muitas pessoas sendo desligadas. Aí você vai falar, pô, é ética ou não é ética?
porque desligou. Mas se desligou foi porque em algum momento alguém respeitou. E eu trabalhando, como eu falei, trabalhei um tempo ali com planejamento comercial, eu fazia muito exercício de ir nas agências, né? Em Sim. alguns casos eu tive que relatar, observei coisas em agência, eu tive que relatar. Mas sempre me batia uma reflexão sobre como que é possível essa situação, né? Um exemplo que eu dou assim que me marcou muito foi eu fazia um trabalho que eu pegava assim quem vendia melhor um determinado produto, eu pegava pessoas, então vamos supor, a gente tinha que vender seguro. Aí eu olhava lá e falava assim, pô, essas são as pessoas que estão fazendo 120% da meta de seguro. Eu ia em loco, na agência, acompanhava essa pessoa vendendo e eu montava um treinamento a partir da prática dos melhores. Então, qual que era a ideia? Qual que era a tese, né? Melhor do que eu, que vivo dentro do escritório, né, que a gente brincava, melhor que eu fico dentro do ar-condicionado do escritório, querer explicar como vende seguro, deixa eu ver como quem está vendendo bem vende e eu explico como Sim. que os melhores vendem. Quem está na ponta, falando com o cliente, sabe. E aí, era sempre muito bom de aprendizado, mas em particular, dessa vez, eu fui visitar uma agência, o cara vendia muito bem, e o cara começando a me explicar, ele falou, não, é que eu descobri uma brecha no sistema aqui, e eu consigo vender para o cara aqui, marcar, sem precisar falar com ele. Aí gera uma pendência de formalização, e essa pendência não está aparecendo para ninguém. E aí passa direto, tem o cliente assinar. E eu ali ficando bem desconfortável, porque o cara estava me contando orgulhoso. Ele não estava me contando acanhado, falando meio baixinho. Ele estava me contando e mostrando tudo, assim, muito tranquilo, quase que assim. Achei um jeito, me pediram para vender muito, e eu achei um jeito que eu posso, com mais autonomia, fazer isso acontecer. E, Perfeito. infelizmente, assim, Acontece. cara, eu tinha que relatar aquilo, essa pessoa teve que ser desligada, a gente é tratado Uhum. antiético. Eu falo assim, pô, todo mundo tem um parente que já foi num banco e colocaram um Pix, alguma coisa, né, numa pessoa idosa da família. Eu não posso Ou vender compactuar com uma uma coisa dessa. previdência e não falou das taxas e do. E não falando as taxas. Mas o que que acontece? O único alinhamento que batia, que se reforçava de maneira frequente na comunicação, era o da meta. Toda essa parte de valores éticos existia no Itaú, sempre existiram, e eu vou fazer muita justiça, porque eu Uhum. sempre amei trabalhar no Itaú. Estou muito grato a tudo no Itaú. Mas o Itaú não fazia a mesma comunicação frequente e alinhamento das pessoas em relação aos valores. E, óbvio, quando a gente fala de uma empresa com 90 mil funcionários, também vamos ser Até bem chegar a sinceros todo de que mundo é, de que é que obviamente o que eu é estou falando aqui desafiador. é zero trivial, mas Uhum. isso é um exemplo prático de se você não deixa coisas claras na sua empresa, se você começa a dar autonomia, se você começa a falar, cara, você está com autonomia para negociar com o fornecedor, mas se não deixa coisas claras na sua empresa, de repente essa pessoa está topando coisas porque quer bater a meta, porque quer mostrar resultado, porque quer ser reconhecida por N motivos, porque não percebeu que tal coisa, né, ou porque não teve malícia, e aí as coisas vão acontecendo. Então, quando não tem bons alinhamentos, você tenta dar autonomia e não funciona por dois motivos, né? Uma porque o time fica assim, toda a informação necessária para poder agir com autonomia, mas a liderança também não se sente segura em dar autonomia. A liderança também fica insegura de liberar. Então, o alinhamento é a primeira coisa que tem que acontecer, e eu falo assim, é de maneira exaustiva. Ah, mas eu falei uma vez, né? Falar 30. Não é 30. falei uma vez numa reunião. E é importante, você vai falar toda a reunião quando você abrir, né? O que é É. importante, a gente fala o tempo todo. Porque a meta, ninguém cansa de repetir qual que é a meta de vendas do mês. Então, você também não pode cansar de A repetir meta quais está são no os valores da sistema, né? Você abre o empresa. sistema, já tem a A meta no meta de sistema todo abre. mundo. Então, o que é importante, a gente faz com exaustão a comunicação. A gente não para de falar. A gente lembra o tempo todo. E aí que entra, a gente cria ritual, porque o ritual valoriza algo. Então, pô, se a Uhum. gente valoriza juntos, a gente tem rituais em que a gente celebra o valor dos juntos. Se a gente valoriza o meio louco aqui na orgânica, a gente tem um ritual que é de fazer uma coisa pela primeira vez na orgânica, para celebrar o meio louco. Ano passado, a gente ficou 3 dias fazendo aula de dança. Foi uma pessoa da aula de dança circular, foi um outro que ensina a gente a fazer uma coreografia de dança de rua, e foi uma escola de uma bateria, ensinar a gente a tocar bateria de samba.
isso a gente viveu meio louco, a gente quer pessoas meio loucas. Pô, mas eu nunca tive coordenação motora. Eu só falo, gente, eu sou dislexo. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar fazendo negócio com ritmo. Só chorou. Gente, eu nunca consegui dançar. Cara, isso é a nossa essência do meio louco. A gente vai e se joga. Ritual valoriza essas coisas. Ninguém fazendo essas coisas, ninguém esquece que é importante se jogar. A gente fala disso com frequência. Então, essas coisas na cultura são muito importantes quando a gente fala de poder construir autonomia, né? E ter o time diverso, porque senão o seu time vai ser sempre um time cegueta, perneira, né? Sem querer ser capacitista aqui, deixa eu me cuidar aqui dos meus vieses, mas vai ser Não, sempre um time mas eu acho que é isso pouco mesmo, Lages, balanceado, assim. Tem que balancear, porque muitas vezes com a gente coisa não sabe faltando. nossos pontos cegos, né? A gente não sabe. A gente vai descobrindo ao longo da vida, mas aí já passou um monte de tempo e a gente já contratou um monte de gente parecida com a gente, ou já formou um monte de gente muito igual. Pelo menos que a gente se formar igual, que forme, não, não levando os nossos defeitos, por assim dizer. Mas tem uma coisa que você falou que a gente tem trabalhado muito aqui, que é a questão do óbvio, né? Então, tem muita coisa que na nossa cabeça é tão óbvio que a gente passa a não falar para o time. E no final das contas, nada é óbvio. Quando a gente está falando de pessoas de bagagens diferentes, de universos diferentes, de entendimento de vida diferente. Então, a gente pega a palavra ética, ética é o mundo. Você diz, isso não é ético. Sim, para quem? Não é? Se a gente for pensar. Sim, Então, se a empresa não leva esses casos para o concreto, olha, gente, fazer tal coisa não é ético, e criar exemplos, e criar historinhas, e criar narrativas com os valores, ninguém vai entender. Ou cada um vai exatamente. entender do seu jeito, que aí Com não base tem no seu alinhamento. repertório. Isso, é o Eu posso dar um básico. exemplo, eu posso dar um exemplo claro. Ética era um valor tanto no Itaú quanto no Walmart, mas os limites de um e outro eram completamente diferentes. Sim, Coisas básicas. Eu não vou lembrar valores, mas valores baixos eu podia receber dentro do Itaú. Tinha regras ali, pô, coisas que então, um caderninho, uma canetinha eu podia receber no Itaú. No Walmart, o entendimento dele sobre ética era mais severo. Eu não poderia receber nada. se viesse uma caneta escrito impulso, eu tinha que falar obrigado, estou retornando para você. Eu estava até comentando hoje com o Rony, que ele estava lembrando que na Netshoes tinha uma outra regra. Se a pessoa ganhava, ela tinha que sortear para os funcionários. Não podia ficar para ela, mas ela podia sortear. No Walmart, sabe o que a gente fez uma vez que chegou uma caixa de vinho? Abria a garrafa, jogava tudo na privada e descarga. No Walmart Gente, não podia sortear para dentro. Era simplesmente não podia. é. Três E é empresas, a três vida. práticas diferentes por esse entendimento do que é ética. E ambas, as três, tinham uma questão de uma preocupação com ética na relação com o fornecedor. Então, é importante falar, né? O que é óbvio para a gente, para o repertório que a gente tem, para o histórico de vida que a gente tem. Né? A partir do momento que a gente está convivendo como comunidade, como ecossistema, algumas coisas a gente tem que ter esse contrato, né? A gente, como sociedade, tem a Constituição, né? Pô, isso é um contrato social, todo mundo, né, entende que tem que seguir aquelas regras. E como empresa, né? Quais são essas regras mínimas que a gente tem que colocar, né? E quando eu falo mínimas, quando a gente fala de cultura também, não é nada extenso, né? Não é que Sim, fala assim, não sim. pode ter Na 20 Impulso a coisas. gente tem 4 valores, cabe tudo É, numa página do Notion e a gente gosta assim porque já bate o olho e tá fácil, não precisa nem exato. enrolar. Não é, não é os 10 mandamentos, né? Se eu falo que é 10, ninguém Sim, vai sim. lembrar os 10 de uma vez só. Agora, quatro dá para memorizar e sempre lembrar. Então, é muito nessa ideia. São princípios norteadores, né? Pô, são 4 valores, mas esses 4, assim, são 4, mas são 4. E daí não tem flexibilidade, porque às vezes tem muitos, mas daí a pessoa fala, não, mas eu sempre sigo 3 aqui. Os outros, mais ou menos, tem um que eu esqueço. Daí é um problema. Então, melhor que sejam 4, mas sejam os 4 e todo mundo se compromete a fiar com aquilo, do que ter muito e depois a gente não cuida disso, E não ninguém garante saber para onde vai. que todo mundo sabe para onde vai, né? Não, muito legal.
E aí eu quero retomar uma frase que você me falou um dia, que a gente ficou de conversar nesse papo, que você disse assim, a força de trabalho tem que ser visto como um ecossistema. Lembra disso? Ah, lembro. Ah, pensou que eu ia esquecer dessa parte, né? Pô, essa parte é super importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque essa força de trabalho todo dia muda, né? E faz parte da liderança das empresas entenderem que as pessoas estão mudando seus desejos, seus propósitos, que o mundo está mudando o tempo inteiro e a gente precisa encontrar uma forma de trabalhar diferente com as nossas pessoas. E aí você me soltou uma frase como essa num papo nosso e eu queria retomar aqui porque eu acho que vai dar muito jogo para quem está ouvindo. Eu gosto de falar disso porque é um pouco como eu vejo, isso está falando assim, como eu gosto, como eu tive, sou professor de história no colégio, sempre me pegou muito, eu gosto de olhar as coisas e tentar entender um pouco, né, qual que é o fio da história que está se desenrolando, né? E eu vou olhando a perspectiva histórica e eu percebo que, por muito tempo, teve essa ideia, né, de fazer a gestão de pessoas numa empresa, né, você fazer gestão dos corpos e do uso do tempo, né? Então, você determina onde que as pessoas vão sentar, né? Você vai sentar, né? Todo mundo já viveu essa época em que os escritórios se fazia o mapa, né? Então, fulano senta aqui, né? Você vai sentar na baia tal. Então, você fazia o Tipo controle de escola, onde as né? pessoas... É, onde sentava, com qual roupa tem que se vestir, o dress code. Então, era um controle sobre os corpos bastante grande, né? Eu lembro que teve uma reunião que apareceu com o diretor uma vez em cima da hora e meu chefe falou assim, ó, faz essa barba aí. Tava bem pequenininha, só tava precisando nascer. Mas já tá saindo um pelinho aí. Eu fui na farmácia na hora do almoço, comprei um barbeador e fiz. Tinha um controle sobre os corpos, né? Como que esses corpos tinham que estar, em que lugar tinham que estar, que hora tem que chegar, que hora que bate o ponto para o almoço, o ponto da volta do almoço, que hora que bate o ponto para ir embora. Então tinha muito esse controle sobre a força de trabalho. E daí você tinha pessoas contratadas para trabalhar naquela empresa, né? Respeitando uma lógica de controle. Isso está muito mais fluido hoje, né? Sim. Hoje, começar a pensar, falar que fulano não vai poder participar de uma reunião porque não fez a barba, beira o surreal, né? Então, está indo cada vez mais para um caminho em que as relações estão mais fluidas e a gente começa a ver, principalmente por parte da força de trabalho, né, dos colaboradores, muitas pessoas fazendo a opção de eu não quero trabalhar dedicado a uma empresa. Não, pô, né, muitas pessoas da orgânica é isso, não. Eu dou aula, eu tenho o meu projeto aqui que eu estou fazendo, e se precisar de mim para fazer tais tipos de consultoria, eu posso trabalhar até X projetos por vez. Legal. Nos Estados Unidos começou lá a grande resignação, né? Foi o grande tema do ano Sim, passado. foi. Depois a gente tenta aqui no Brasil fazer encaixar, né? Não acho que teve uma grande resignação no Brasil, mas no Brasil também tem movimentos que começam a apontar que parte, né, para alguns recortes de seja de tipos de trabalho, quando a gente pensa em tecnologia, sobretudo, né, que tecnologia dá essa liberdade muito alta de falar, cara, eu não quero estar comprometido com um projeto, mas outras áreas também, mais relacionadas à criatividade, por exemplo, diretores de arte, redatores, muitas vezes as pessoas não querem, elas querem, pô, escolher onde morar, esse fenômeno do nômade digital está mais forte. As pessoas querem fazer uma escolha de vida, de estilo de vida, e querem trabalhar de uma maneira, porque muitas vezes até o que alimenta mais. Eu, particularmente, sinto muito isso. Né? Eu tenho dificuldade de me imaginar trabalhando para uma empresa só. Eu acho que eu ficaria entediado. Eu gosto de, pô, eu tô aqui com a Impulso falando de cultura, né, com esse pessoal que trabalha tecnologia, todo descentralizado, é uma coisa. E de repente eu saio e eu tô com uma outra empresa que vende calçado e que está com 100 lojas, com desafio, e ali eu estou discutindo venda. E aí isso me alimenta muito, eu poder, durante a minha semana, poder me conectar com assuntos tão diferentes. Tem pessoas, e até já passaram por orgânica, pessoas que chegaram nessa conclusão.
Cara, orgânica é super legal, mas eu preciso num lugar em que eu possa desenvolver um trabalho com continuidade, aprofundando, com Sim, consistência. Legal, não vai ter como consultora na orgânica mesmo. Pô, esses processos de autoconhecimento estão acontecendo. E as empresas vão ter que se adaptar para isso também. No ano passado, em um dos trimestres, acho que foi no segundo trimestre do ano passado, o PNAD mostrou 600 mil pessoas que pediram as contas dos empregos sem ter outro emprego, né, sem ir para outro emprego. Naquele mesmo momento, tinham 9 milhões de desempregados. E as empresas estavam, todas as notícias sobre a empresa naquele momento era a bolha, né, dos salários, ficar inflacionado, não sei o quê. Aí você pensa, cara, olha o que está na mão para a gente resolver. Tem pessoas que querem adentrar ao mercado de trabalho e que estão a fim de aprender e que querem ser ensinadas e que querem poder e querem precisam, né? Daí sim trabalhar querem num uma lugar oportunidade. com estabilidade, aprendendo com Uhum. profundidade para se desenvolver numa carreira. Você tem pessoas que são super sênior, que pode estar até mentorando, treinando Wesley, ensinando, mas que não querem estar mais no operacional, não querem estar no dia a dia de uma empresa só, uma vida mais livre. E você tem empresa querendo equilibrar o custo total da mão de obra dela. Então, eu tenho uma forma de pagar uma pessoa cuja hora já está muito valorizada, pelo mérito da própria pessoa, né? Por tudo Sim, que a sim. pessoa já fez na vida, por tudo que ela já estudou, só que eu posso pagar uma fração da hora dela. Então, ao invés de eu ter que pagar 30 mil para ter ela só para mim, fala, pô, eu vou ficar com uma parte do seu tempo, eu vou te pagar 5 mil. Essa pessoa não está sendo depreciada, porque por hora ela pode estar ganhando até mais. Ela só está escolhendo que ela vai ganhar 50 mil com X clientes, ao invés de ganhar 30 mil trabalhando com uma empresa só. E você tem pessoas que entrar que vão ganhar 3, 4, 5 mil para trabalhar no início de carreira e que vão estar super felizes porque vão estar aprendendo e ganhando uma carreira, e essa empresa vai ter equilibrando o custo total dela. Então, as empresas começarem a perceber isso, aí comecei a entender que ela vai ter que fazer uma gestão de um ecossistema. A força de trabalho dela parou de ser só quem está com o registro CLT, ou, né, mesmo que seja terceiro, aquele terceiro que é full time, né, que é só muda a lei o regime trabalhista. Mas o entender que tem pessoas que são terceiras, porque justamente, de fato, né, no conceito que deveria ser do terceiro mesmo, de não é dedicado só àquela empresa. Ela tem essa vida mais livre. E também tem os parceiros, né? Costumo dizer, pô, quando eu estou trabalhando com uma empresa, eu estou influenciando essa cultura também. Então, na hora que a empresa entende que é um ecossistema, e eu acho que isso é uma grande oportunidade para quem trabalha com RH e quer, né, estar cada vez mais estratégico dentro da empresa, é começar a olhar e falar, pô, se eu sou responsável pela cultura e todas essas entidades estão influenciando na minha cultura, eu tenho que olhar para todas elas. Eu já Todas tive elas. cliente que o RH só olhava o processo seletivo, o RH só participava do processo seletivo de quem era CLT. Aí o time de tecnologia falou, ó, pela minha estratégia de tecnologia, eu vou contratar consultorias para ir alocando pessoas, porque eu tenho squad, eu não quero estar preso a alguns perfis de programação, porque uma hora eu preciso do React, outra hora eu preciso do Python, aí vocês sabem melhor que eu, né? Mas cada hora muda a linguagem para alocar nas squads. Eu não quero contratar um profissional específico, porque senão, imagina, a cada 6 meses, 9 meses, conforme muda o projeto, eu tenho que ficar renovando a Sim, sim, folha de sim. trabalho. Pô, a consultoria me dá dinâmica, né? Então, muitas vezes, o que eu acho que é muito o valor que o Impulso entrega muito também, né? Dá essa dinâmica, essa capacidade de se acomodando com a demanda do momento. Só que daí o RH falou, então eu não participo da contratação, só vou ter contrato. Aí, quando chegava lá na ponta da execução da squad, o pessoal reclamando. Pô, mas essa pessoa não tem nada a ver com a empresa, não vou falar o nome da empresa, quase toda hora o nome da empresa bate aqui, eu não posso falar. Mas, pô, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente, era sempre uns problemas. A pessoa chegava, qual que era a reclamação dos terceiros? Pô, mas ninguém fez onboard comigo, eu não sei onde acessa tal coisa, eu não sei. Gente, mas vocês não fazem. Não, a gente só faz onboarding de CLT. Olha que loucura. Gente, mas e o outro terceiro? E a consultoria que está sendo consultoria? O RH viu? Ah, não, mas não é consultoria de pessoas, então a gente não olha. Mas eles vão fazer reunião com o seu time toda semana. Não era bom você ver se essa consultoria fala na mesma linguagem?
Porque imagina se parte da empresa começa a ter uma influência, né? Você pode colocar um anjinho ou um diabinho nos ombros aqui, né? Pô, vai colocar um anjinho que vai ajudar ou vai colocar o diabinho aqui falando, ah, puxa o botão ali, né? Pô, daí desliga tudo, ferrou. Então, olhar isso, né, que vai ser um ecossistema e que você vai ter pessoas com diferentes tipos de relação com a tua empresa, mas cuidar disso, nessa ideia que a gente falou, né, que, pô, cultura é uma bússola. Como que você olha para tudo isso, pensando que tudo isso impacta a tua cultura? Como que você pensa que, pô, essas pessoas que estão trabalhando part-time com você, porque, pô, é um baita desenvolvedor, mas ele fica pontual em tal frente ali, ele não é full-time. Mas, pô, ele é bom, ele entrega, ele tem a ver com a cultura. Como que eu cuido dele para, quando aparecer outros 3 projetos, ele não falar, pô, deixa eu desligar aqui o da Impulso e agora eu vou ficar com os outros pagam mais. Acho que ninguém vai ficar feliz se isso acontecer. Como que a gente vai cuidar? Como que a gente vai manter contato, entender se está legal a relação com ele ou não? E esse cuidado vai mudar muito a visão aqui de como que o RH e como as empresas vão se posicionar daqui para frente. Esse ponto é mega importante, porque é um dos nossos pontos, assim, que eu digo de sucesso com os nossos clientes, é conseguir fazer esses alinhamentos antes de fechar os contratos, né? Porque no final tá todo mundo no mesmo ambiente, seja terceiro, seja o pessoal próprio da empresa, mas o que que a gente quer, né? O que que o cliente quer, o que que a consultoria quer, seja ela Impulso, seja qualquer outra. Que no final o cliente fique feliz, que o profissional fique feliz, que todo mundo fique feliz. E a única Sim, forma que a gente tem de fazer isso é encontrando um equilíbrio de igualdade entre aquelas pessoas, né? Então, poxa, roda um onboarding, ou passa o material, como eu digo assim, olha, passa aqui para Impulso o material do onboarding que a gente faz o onboarding, né? E a gente aproveita e conhece. E no final das contas a gente volta para aquilo que foi, eu me lembro muito daquela nossa call sobre o propósito da Impulso de criar relações genuínas, que é isso, pouco importa se sim, quem é a pessoa, mas ela está conectada com a nossa marca e com a história da empresa de alguma forma. Não importa se é uma pessoa candidata, se é um fornecedor, se é um consultor, se é alguém que está trabalhando 2 horas porque está fazendo um vídeo institucional que vai sair daqui a um tempo. No final, a gente vive para marcar as pessoas positivamente, né? sim. Eu lembro, eu gosto de lembrar também desse reunião que a gente falou do propósito, Ai, que a foi gente linda, chegou. cara. Foi. E eu Muito lembro que eu tinha bom. várias anotações de um workshop que a gente tinha feito, eu falava, meu, tudo aparece relações genuínas, cara. Por que que isso não está no propósito, né? Eu falei, pô, é a cara de vocês, relações genuínas. E eu Foi acho que é muito muito bom. E isso é a cara da também, gente mesmo. relações genuínas. E A quando gente só não você sabia, você conseguiu traduzir isso para gente. é, Muito bom. e que para mim, que no final tinha muito a ver até com algo que vocês já falavam comercialmente falando, né? Que vocês fazem o match perfeito. Uhum. Que eu acho que teve, né, o que é fazer esse match perfeito, né? Ser tão genuíno no entendimento das relações, você já consegue falar, essa relação aqui vai funcionar. Essa relação aqui, se eu juntar né, essa pessoa aqui com essa cultura aqui, essa relação não vai dar certo. Mas que no final do dia, vocês já falavam muito do match perfeito, mas acho que a gente conseguiu dar só e cavando um pouco mais a profundidade disso e entender, no final disso, é entender as relações, né? Então, vocês são tão genuínos e profundos em Isso. cada uma dessas relações que permite aquele olhar, sabe? Quem está olhando por cima, eu já estou conhecendo tão bem, eu individualmente estou articulando tão bem as relações, estou tão entregue em cada uma delas, que eu consigo olhar de cima. Todo mundo tem aqueles amigos que você sabe, pô, eu amo fulaninha e amo ciclaninha, mas se eu chamar essas duas pessoas para o mesmo jantar, não bate. Amo cada uma individualmente, mas eu tenho que ver separado, porque todo mundo tem essas coisas na vida, né? Tem relações que, infelizmente, algumas pessoas, quando Sim, se veem, o sim. santo não bate. E saber que, pô, tem hora que é melhor, então, eu coordenar. Deixa, então, quando eu for jantar, eu janto esse pessoal eu posso juntar, esse daqui eu junto separado aqui no outro momento. Porque, às vezes, é o melhor para o convívio. E vamos Não, embora. perfeito. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que enquanto a gente, como empresa, não passarmos a conhecer bem as nossas pessoas, e aí conhecer bem a pessoa não é saber só como é ela naquele dia de trabalho, é ela como pessoa, né? Quais são os sonhos, os propósitos, as dores, né? Conversar.
efetivamente, eu brinco que é o que a gente sabe fazer, pelo menos é o que nós deveríamos saber fazer de melhor como seres humanos, é conversar, né? Verdade. Então, isso abre portas. Então, tudo que a gente está falando aqui de ecossistema, não é que a empresa vai perder oportunidades, mas a grande oportunidade está em a gente olhar individualmente as pessoas. E aí, pô, você tem 200 pessoas olhar individualmente, pô, cara, tá maluca, né? Não, dá para fazer. E 90 mil, dá para fazer também. Porque em 90 mil não vai ter uma completamente diferente, vai ter um grupo. Uhum. Né? E aí eu sempre brinco, você me dá se você me der de benefício um aplicativo ai meu Deus, esqueci a palavra, de exercício, vamos lá. Ah, sim. Meditação, pronto. Se você me der de benefício para Kari um aplicativo de meditação, eu vou dizer, legal, ok, mas não vou usar. Mas se você me der livro, Funko, adesivo, caderno, eu vou amar. E tem outras pessoas assim também. E tem gente que vai amar o aplicativo de meditação. E ok, né? Então, meio que acabou-se a época dos pacotes prontos. Sim. A gente tem que sentar e conhecer as pessoas. Olha, aquela pessoa gosta do vinho, aquela gosta da cerveja, aquela gosta do Yakult. E Ok. tem que dar para conhecer todo mundo, independente do tamanho da empresa, gente. Tem. Se toda empresa ficar apaixonada e tiver a mesma curiosidade em conhecer os colaboradores, igual faz com o cliente, ninguém fala assim, pô, não tem como conhecer o meu cliente porque eu atendo um mercado muito grande, né? Acho curioso que isso nunca é Lindo isso. justificativa, né? Pô, Uhum. não dá para conhecer o meu cliente. Não, pelo contrário, tá todo mundo fazendo cada vez mais esforço para ser mais centrado no cliente, para entregar mais personalização. Por que para os meus 200 funcionários também não é assim? Né? A gente fez com vocês. Da mesma maneira que a gente vai em projetos que é de máquina de vendas, eu monto as personas para montar campanha, comunicação de marketing, posicionamento de marca, no trabalho de cultura, eu monto as employee personas, as personas das pessoas colaboradoras. Para montar ritual, para preparar onboarding, para preparar pacote de benefícios, tudo isso. A gente tem que querer, porque acho que essa é uma outra coisa que precisa ressignificar, é parar de falar que é centrado no cliente e começar a falar que é centrado em pessoas. Pessoas. Porque, Afinal, a gente assina contrato com o CNPJ, mas todo dia o nosso cliente é uma pessoa. Maravilha, inclusive. no CNPJ também, a gente assinou um contrato, mas antes disso a gente se conheceu, a gente fez reunião Sim, comercial. sim. Ao longo do contrato, a gente teve que conversar no meio do trajeto, né, Kari? Ó, desse jeito não está indo, orgânica, a gente tinha outras expectativas, precisamos ajustar. A gente está falando aqui, parece que só deu tudo certo, né, Kari, na relação orgânica e custo. A gente teve DR também, tivemos que sentar, Teve. botar a bola no chão e recombinar o plano tático. É isso, né? São pessoas se relacionando, lidando com o prol de um objetivo ali que precisava acontecer. Então, no final do dia, é a economia das pessoas. Né? E se a gente não entende isso, a gente fica falando aí desse discurso centrado no cliente, e a gente nem fica centrado no cliente de verdade, e a gente também não cuida das pessoas, as pessoas ficam sem incentivo de querer saber do cliente, porque estão presas nos seus problemas pessoais, a gente volta lá na sobrevivência, né? Estão lá lutando para sobreviver dentro da empresa. Se você acerta essas dinâmicas, vai mudando, porque, pô, eu me sinto tão bem cuidado na empresa Que eu que é vou cuidar do gostoso cuidar do cliente, cliente. porque eu Perfeito. entrego aquilo que eu recebo. Então, isso é começar a mudar quando a gente fala dessas questões, né? E hoje, o que tem de ferramenta para a gente poder entender melhor as pessoas que trabalham com a gente, cara, dá para fazer pesquisa, dá para entrevistar pessoalmente. A gente consegue fazer as metas descerem até o nível do estagiário, mesmo uma empresa de 90 mil pessoas. E a gente Sim, analisa as metas por nível de estagiário, quem atingiu, quem não atingiu, tudo. Por que isso acontece? Porque tem uma cadeia, né, de, pô, o CEO da empresa de 90 mil pessoas, ele não vai conversar com todas as 90 mil.
mas ele vai conversar com uma quantidade, os vice-presidentes vão conversar com outra, os diretores vão conversar com outra, os gerentes vão conversar com outra, e esse conhecimento pode ser consolidado e distribuído. Olha a potência que tem Perfeito. tantas pessoas podendo conversar, tendo metodologia para organizar esse conhecimento que é coletado, sistematizar isso e fazer essa comunicação circular na empresa. Então, por mais que eu sei que essas coisas acontecem como discurso, eu adoro poder falar sobre isso e poder mostrar como que é falacioso esse tipo de crença que a gente coloca nas coisas, dava quando tinha poucas pessoas, né? Talvez dava num determinado formato. A gente está aqui para atualizando formatos, trazendo ferramenta, trazendo, de novo, a gente também vai ter que saber delegar e dar autonomia para escutar. E a gente vai ter Perfeito. que aprender a ouvir pelos ouvidos dos outros. Esse é só nisso que a gente vai se atualizando, mas isso não significa que a gente perde esse compromisso em estar atento às pessoas nas suas diferentes diversidades, né? Dentro da empresa. E aí, no mesmo momento, a gente fez lá que deu umas 6, 8 pessoas, né? Não lembro agora, eu estou falando, a gente fez bastante diferente. Então, assim, não dá para pensar Sim. que a Impulso é uma empresa que tem um tipo de pessoa. E isso que as personas é uma maneira de representar um grupo, né? Ou seja, no limite, Uhum. a Impulso tem lá, né, na unidade de quantas pessoas tiverem na empresa, cada uma é muito individual particular. A persona já é uma forma de você ter um entendimento ali de grandes grupos, né? E mesmo assim você chega em 8, fazendo escolhas, de falar, pô, alguns grupos são muito pequenininhos, vamos aglutinar aqui. Então, assim, é diverso, o ambiente é diverso, mas tem que começar a ter essa clareza. E quando a gente fala em conhecer, tem um ponto também que eu gosto de falar, que é assim, poxa, se eu sou líder e eu não tenho tempo para conversar com as minhas pessoas, eu tenho um grande problema. Né? Então, é um ponto para a gente refletir como liderança, né? Se todos os dias eu venho, eu trabalho, eu entrego meus resultados, mas eu não tenho tempo para o meu time, para alguém levantar a mão e dizer, cara, preciso conversar com você entre hoje e amanhã, ou, putz, eu preciso conversar com você hoje de tarde, em algum momento, e eu tenho horário para fazer isso, e organizar a minha agenda para conseguir conversar com o meu time todo, eu tenho um grande problema como líder. Sim. Né? Existe uma disfunção aí que a gente precisa trabalhar a Direção. agenda, delegar, papapã. Esse é o primeiro passo, né? Líder que não consegue sentar com o time tem um grande problema. Sentar de forma produtiva, né? Então, pô, vou sentar, eu vou passar uma hora com o Felipe porque eu quero conhecer ele. Então, esse é um ponto que E, vale, assim, de reflexão, e de aprender. rotina, de organizar, né, o dia para sobrar tempo para as pessoas, porque no final o líder está ali para as pessoas Sim. que vão entregar os E resultados. entendendo que isso é trabalho, né? Isso não Isso é é. trabalho, Isso é, isso é o trabalho do líder. é E o é trabalho. legal que quando eu comecei a me preparar para assumir posição de liderança, eu comprei um livro do Rancharan, que é o Pipeline Liderança. E é curioso, acho que todo líder, todo mundo que quer ser líder, ou já está atuando como líder, deveria ler esse livro. É um livro curto. Eu gosto desse livro até porque ele é curto. Tem alguns livros americanos que eles me cansam, que o Ele já cara falou escreve sobre isso, é 200 exemplo páginas. demais. Ele traz 200 páginas, é porque tem várias histórias da carochinha, né? Então, se você desse uma enxugadinha, ele ficava com a metade do tamanho. Do Rancharan, ele é muito objetivo. E ele traz uma coisa que é justamente sobre isso, você saber entender o que é esperado para você em cada posição. E ele traz que o primeiro desafio, que é o mais difícil de lidar, é quando você faz o primeiro movimento de deixar de ser um analista, um especialista, e virar um coordenador ou um gerente de primeiro nível. Porque você passou a tua carreira toda sendo reconhecido e recompensado porque você entregava muito. Aí fala, agora você tem uma equipe. Aí o que Você você quer entregava continuar muito fazendo? concretamente, né? Você via os números, você via ali os É, cards no Trello se movendo. aí você quer continuar, na hora que você vê que o time está tendo dificuldade,
O que que parece mais fácil na tua cabeça? Não acredito. Eu falo porque eu passei por isso. Eu não acredito que essa pessoa está levando 2 horas para fazer isso. Eu vou fazer isso em 15 minutos. Você Quem pensa, eu quero, vou nunca? parar 15 minutos. E aí, quando você vê, você se acumulou de coisas, porque você quer ver as coisas acontecendo. Só que você tenta o atalho. E qual que é o atalho? Você pega e faz. Porque você faz mais rápido. Uhum. Toda vez que eu trabalho delegação, eu sempre falo na mentoria. Você está preparado? Está preparada para lidar com o fato de que vai ficar pior a entrega? Ah, então não dá para delegar. Tem que dar. No curto prazo, a consequência de curto prazo da delegação é sempre ineficiência. Não vai Sim, sair nem mais rápido, nem melhor do que você fazer. vai sair diferente. Vai sair, porque você está pegando algo que você já estava fazendo, já tinha muita prática, né? E a prática leva à perfeição. Então, você pegar algo que você já faz com muita prática e passa para uma pessoa que vai conhecer aquela tarefa muitas vezes pela primeira vez. Não existe chance disso acontecer sem prejuízo. Só que se a pessoa não começar a fazer hoje, ela nunca vai chegar no momento em que ela fica melhor que você. Então, o teu trabalho é como você vai dar suporte e apoio nessa transição para a delegação acontecer, para que rapidamente essa pessoa chegue num ponto de maturidade e libere seu tempo. Mas tem que estar consciente de que isso acontece. Tem que estar consciente de que precisa. E aí, depois vai juntando. Então, tem o líder que depois já se acostumou a fazer gestão da equipe. Aí passa a ser gestor de gestores. E aí vai dando aquela aflição, porque, mas é que eu gosto do trato direto com as pessoas, quero manter isso. Eu gosto da Mas daí deixa, operação. mas daí deixa de fazer um monte de outra coisa que ninguém pode substituir. Então eu sempre falo assim, cara, o que que é que você não está fazendo que ninguém substitui? E o que é que você está fazendo que as pessoas podem substituir? Então fica aquelas bolas ficando que ninguém pode resolver, só você, mas que você não está resolvendo porque você não consegue abrir mão daquele osso que é para as outras pessoas, é para a próxima geração vir e resolver. Então, o tempo todo, e aí, eu acho que o Pipeline de Liderança é um livro legal, porque ele te ajuda a ter visão de cada um desses momentos, esses pontos chaves. Ele já te conta, você vai ter dor de cabeça aqui, isso aqui vai ser difícil para você. Você chegar nessa jornada consciente muda muita coisa. O livro não vai evitar que você sofra no processo, que você tenha dores para fazer, né? As adaptações que cada nível de finalidade exige, mas só o fato de você entrar no teu próximo ciclo de liderança com a visão de é aqui que o bicho vai pegar, ajuda muito nesse processo. Lades, a gente vai ter que voltar para um episódio inteiro só para falar sobre isso, porque dá-se umas 2 horas, no mínimo, para falar sobre as dores e os amores de sair delegando e as consequências disso. Aí a gente vai ter que marcar outro papo. E já que a gente está caminhando para o finalmente, você já soltou um livro legal de dica. E aí, o que que você pode dar lá de dicas legais, né, para as pessoas que estão nesse universo de RH, gestores, diretoras, né, livros, filmes, dica de ouro do Lattes, aquilo que te fez mover na sua carreira, que você olha para os seus clientes, outras empresas e diz, olha, isso daqui é crucial, você precisa saber. Boa. Eu já deixei a dica, então, do Rancharan, Do acho que é um livro, ótimo livro. Pipeline de Liderança, anotem aí, acho que esse livro é fantástico. Uma outra dica, talvez eu deixe aqui, não é de livro, mas sobre autoconhecimento. Invistam em autoconhecimento. A gente fica falando de liderança, de desenvolver o outro. Às vezes eu escuto o pessoal falando, não, a galera da minha equipe não tem aquela vontade. E conforme a pessoa vai falando, né, eu que faço muito esse trabalho de mentoria, eu tenho que ficar me segurando, porque a minha cabeça vai processando aqui, né? E eu vou vendo que a fala da pessoa vai mostrando o quanto ela também não está conseguindo olhar para dentro dela, onde que ela não está sendo eficaz na liderança, né? uhum. Então, o processo de autoconhecimento ele é fundamental, porque toda história tem muitas nuances, tem muitos lados, e eu acho que quanto mais a gente aumenta o nosso autoconhecimento,
é melhor para a gente ter sensibilidade em relação ao outro. E a gente começar a diferenciar o que é do outro e o que é nosso, na hora da relação, na hora de conduzir essas coisas. Então, o autoconhecimento, para mim, é fantástico. Eu brinco que o investimento mais importante que eu faço na minha carreira é a minha terapia semanal. Por muito tempo era, né, fazer a pós-graduação, MBA, o curso, eu fiquei muito tempo que era sempre esses os investimentos do ano. Fazem 2 anos que meus investimentos são sempre voltados ao autoconhecimento, à terapia que é contínua, ou algum processo de imersão que eu faço, porque isso muda muito essa forma da gente conseguir lidar com as outras pessoas. Eu não consigo imaginar tudo isso que a gente falou, de construir diversidade, ter empatia, sensibilidade, sem se autoconhecer. Sim. Não consigo imaginar isso acontecendo. Como esse público aqui também, a gente está falando muito da turma de RH, acho que outra dica que eu deixo, de como que eu também estou vendo os ambientes, outras empresas caminharem, é se apropriem do que é de vocês. Isso que a gente falou, né? Cara, até onde que é o limite do RH? Até onde o RH assumir, se apropriar e trouxer para si as responsabilidades. É isso que eu tenho visto. As empresas estão carecendo de que o RH assuma um papel de protagonismo. As empresas estão carecendo de que o RH seja, né, o que a missão da área realmente diz que tem que ser. E aí, infelizmente, tem empresas ainda que o RH está ficando reduzido a atividades mais burocráticas, aos Sim. acompanhamentos, mas ainda não se apropriando de falar, cara, se a gente está falando de pessoas, de ser... Cara, quem tem que conduzir, então, e puxar e garantir que o CEO está conversando com as pessoas? Quem tem que sentar e discutir, vem cá, eu quero saber qual é o plano de contratação de fornecedores, que tipo de relação que eles vão ter com a empresa? Calma aí, você é da logística, mas por que você está, sabe? Sentar na mesa com outra posição Com propostas, e inclusive. com propostas e influenciando Uhum. positivamente esse ambiente, né? Às vezes eu ainda vejo as áreas de RH não se apropriando. E aí, né, pô, um exemplo que a gente já teve foi num cliente em que o RH não topou fazer algumas mudanças que a gente estava falando, de como acompanhar metas, para deixar melhor, deixar mais dinâmico, tirar alguns pesos, deixar um pouco mais ágil. E o diretor de transformação digital quis fazer na área dele, implementando uma ferramenta de comunidade para as pessoas, toda aquela área. E era uma área que tinha um NPS muito baixo, eles faziam o cálculo do NPS, né? Uhum. Muito baixo, e essa área explodiu, virou a melhor. E o CEO virou e falou assim: cara, eu quero que você assuma todo o RH agora para você causar esse impacto na empresa toda. E aí foi o cara. Daí esse cara, inclusive, pediu para a gente fazer a mentoria dele quando ele foi nessa posição. Ele falou: pô, nunca fui de RH. Como que agora eu vou ser da empresa toda? Mas isso é curioso, porque olha a que ponto precisou chegar o fato do RH não ter assumido o teu papel de transformação, o teu papel de inovação, e eu acho que a grande inovação que as empresas têm que fazer hoje é no que diz respeito à forma como se faz liderança, ainda está muito impregnado um arquétipo de que líderes, né, são heróis. O que é o arquétipo do herói? O arquétipo do comandante, né, que são dois muito frequentes. Ou é o arquétipo do herói, é o líder que bate no peito, faz, é o líder que está sempre brilhando sozinho, ele está sempre num palco, ele nunca lembra de falar no plural. Tem 30 pessoas na área dele, mas ele, olha o que eu fiz, olha o que eu estou apresentando. E aí, muitas vezes, esse líder está morrendo também, porque trabalha, vira à noite, toda apresentação ele tem que mexer e tudo mais. É ruim para quem está embaixo e é ruim para a saúde mental dessa pessoa também. Isso também tem Sim. que ser colocado em perspectiva. E você também tem a questão do líder comandante, que é centralizador, que tem que tomar decisão e tal, e que está sempre olhando. Esses dois arquétipos de liderança, eles não compatibilizam mais com o mundo que a gente está hoje, com as discussões que a gente tem de ambiente com maior saúde mental, com segurança psicológica. Se tem uma inovação, se tem uma tendência de inovação acontecendo hoje, que eu acho que é muito relevante, ela não é tecnológica. Ela é sobre liderança.
E quem, para mim, tem que conduzir, quem tem que estar na vanguarda dessa inovação são as pessoas que estão liderando as áreas de RH. Mas, para isso, vai ter que inovar muito. Não é olhar para o disco que sempre olhou, da maneira que olhou. Não é olhar para as mesmas ferramentas. Então, eu deixaria eu acho que o convite, mais do que uma dica, eu acho que eu deixo um convite para as pessoas gerais, assim, coragem. Porque é sair do seguro, é sair das metodologias que sempre conheceu e sempre lidou, é ter que contratar um fornecedor meio doido, um cara meio doido igual o Lades Orgânica, é tudo isso, porque senão não vai inovar, porque senão vai ficar repetindo procedimentos, padrões, estratégias que funcionaram lá atrás, mas que não servem mais para o mundo de hoje. E eu acho que são isso, acho que daqui para frente eu vou encher Não, linguiça, mas olha, acho que essas são as minhas dicas. e a gente voltou para o nosso início da conversa, né? A vida precisa de uma pitada grande de coragem e ousadia. E ousadia, exatamente. Perfeito. E assim, é isso. Eu acho que no final das contas é a coragem de assumir o protagonismo, a ousadia de experimentar todos os dias. Né? Então, é Isso ler aí. livros diferentes, filmes diferentes, vou trazer um curso diferente, vou trazer um fornecedor diferente, vou fazer algo diferente para dar uma movimentada, e dessa movimentada eu vou descobrir, né, se funcionou, se não funcionou. Porque no final das contas, é tudo experimentação. Vai ter que experimentar, né? Porque a gente volta àquela antiga frase: quadrado não encaixa em bola. A gente precisa conhecer o ambiente para ver como é que a gente modela o trabalho do RH para dar resultados melhores e ser mais estratégico. Poxa, olha, amei tudo. Que Vamos ter que bom, que fazer bom. outro. Ladzó, Já mil estou com roupa de beijos. ir. Ótimo, adoro. Eu também, já estou pronta. Você está me devendo um vinho, inclusive. Vai ter Na que tomar próxima estarei vinho. com vinho. Muito bem, na próxima a gente pode fazer um só sobre liderança e essas dores. Fechado. Olha, amei, maravilhoso. Como sempre, é muito bom estar com você, conversar com você. A gente tem projetos para Orgânica e Impulsor. Já já vai rolar aí alguma coisa legal que a gente já começou a falar nos bastidores. Quem sabe um evento, já dando um spoiler, quem sabe um meetup, quem sabe uma live, mas vai Isso rolar, aí. porque a gente tem muito fit de cultura, de vida, de propósito. E eu só tenho a agradecer. Foi maravilhoso. Eu com Show de certeza acho que a bola. gente ajudou muita gente a botar umas minhocas boas na cabeça para ficar refletindo sobre o que fazer com as nossas áreas de RH. Muito bom, eu que agradeço. Foi ótimo bater esse papo aqui. Acho que eu falei muito também, então eu falei demais aí. Pessoal da edição, façam os ajustes. E espero que, de fato, né, que a gente fala várias coisas, mas ter um pouquinho do que a gente fala aqui, ajudar as pessoas, né, provocarem outros tipos de reflexão, a chegarem em outras conclusões, né, que as pessoas não estão chegando. Acho que a gente já cumpriu um grande papel nesse Já, momento aqui já. conversando e é isso, eu gosto disso na vida, de poder conversar, de poder trocar, aprender e, quem sabe, provocar as pessoas a aprender alguma coisa diferente também. É o melhor, né? Eu sempre digo que é a melhor parte da vida. É uma boa conversa, uma perguntinha que dá um certo frio na barriga que a gente fica uma semana pensando, mas é o que faz o dia diferente, no final das Exatamente. contas. Muito bom, amei. Também E vem os amei, obrigado. próximos. Até o próximo e contem com a gente. Beijos. Tchau, pessoal.